Olá, pessoas! Então, hoje vamos iniciar um conteúdo novo, né? Vamos falar sobre cidadania. Vamos falar o conceito, né? Conceituar cidadania, conceituar cidadão e a importância disso para a convivência dentro de uma sociedade que atende, né, as questões de justiça, igualdade e convivência, né? Então, como vocês já sabem, ritual de estudos, caderno, caneta, lápis, papel, anotar os pontos principais que vão ser explicados na aula e dúvidas que possam surgir para depois vocês tirarem lá no momento da live e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, o que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um estado. Um estado, a gente está falando, não é estado federação. Estamos falando de estado de direitos em uma constituição, uma nação, por exemplo, dentro de uma sociedade. Então, dentro da função de uma sociedade, tem um indivíduo que vai praticar direitos e deveres. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Então, quando se fala em cidadão, em cidadania, estamos falando do contraponto entre esses dois elementos, os direitos e os deveres. O cidadão ele não pode viver apenas de direitos, ele vai usufruir de direitos, mas vai precisar que tenha também os deveres que ele precisa cumprir para que consiga se adequar perfeitamente ao ambiente onde ele está, desenvolvendo seu cotidiano, vivendo, enfim. Então, construindo sua família. Então, a cidadania ela é uma via de mão dupla. Então, você tem os direitos, só que o seu direito acaba quando o dever de outro começa. Então, você não pode passar por cima, né? Porque, afinal, você não vai ter somente os direitos, você tem os deveres que ele precisa cumprir para que tenha e que possa usufruir desses direitos. E aí, falando de cidadania, sabemos que é justamente esse exercício de direitos e deveres por indivíduos que fazem parte de um estado, né, de uma organização social. Vocês vão ver que esse indivíduo é chamado de cidadão, certo? Então, cidadão é um indivíduo que, como membro de um estado, como vocês já sabem, ele vai usufruir de direitos civis e políticos por este garantido e desempenha os deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Então, ele vai usufruir dos direitos e desempenhar os deveres que vão ser importantes para manter, né, para fazer a manutenção da sociedade justa, unida, igualitária e assim por diante. Então, vocês vejam que para que se tenha o elemento do cidadão, né, ele não vai ser composto apenas de direitos, vai ter os deveres também. Estou repetindo essa questão porque muitas vezes acreditamos que nós só temos direitos e esquecemos justamente que temos também deveres para cumpri-los, para poder alcançar esses direitos. Então, precisamos ter essa visão, essa percepção. E aí, a importância da cidadania. A cidadania ela é extremamente importante porque, teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é imprescindível para que haja uma melhor organização social. É necessário que todo indivíduo tenha em sua consciência seus deveres para manter a sociedade funcionando e, em troca, a organização ela deve dar algum benefício aos indivíduos. E esse benefício seria o quê? Os direitos, certo? Então, exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados em práticas. Então, tanto garantindo que os seus direitos estejam em prática, como os seus deveres também. Então, é importante perceber que, para que a organização social funcione, o indivíduo que vive dentro de um estado de direito, ele precisa cumprir com os seus deveres. Ele vai poder usufruir dos direitos a partir do momento que ele tem a consciência de cumprir com os seus deveres, certo? E eu venho com o seguinte questionamento: todos são cidadãos? Todos somos cidadãos? Então, existe um conceito, né, um pensador
social, né? O sociólogo ele dividiu os cidadãos em dois grupos, cidadão ativo e cidadão passivo. Por quê? Justamente porque nós temos, sim, os cidadãos que vão se integrar, vão fazer parte da sociedade, vão ser ativos, vão interagir, vão tentar mudar situações, reivindicar coisas, é o cidadão ativo. E o cidadão passivo é um cidadão que é neutro, é omisso, ele é conivente, é um sujeito um pouco mais individualista. Em geral, por ser individualista, ele vai se preocupar somente quando algo afeta os seus direitos, certo? Algo vai atentar contra os seus direitos. E muitas vezes esse cidadão também ele pode não cumprir com seus deveres. Então, nós temos também essa questão de que muitos cidadãos eles não cumprem com seus deveres, porém cobram os direitos. Isso é um grande problema se pensarmos dentro de uma perspectiva social, uma sociedade que é composta por várias pessoas, com várias identidades e várias percepções de mundo. É muito importante cada um cumprir com o seu dever para poder usufruir do seu direito. Muitas vezes, por isso que comentei no início da aula, muitas vezes o seu direito ele vai passar por cima do direito do outro, vai se tornar um dever para o outro. Então, para que você exija esse direito, você precisa, necessariamente respeitar o direito do outro e cumprir com seus deveres para que a sociedade funcione, para que a organização social, para que essa função social da cidadania ela funcione da forma mais correta possível. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como vocês já sabem, procurem, anotem, guardem para a próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!